feminino, na deusa mãe, como a origem primordial de todas as coisas. Para nós, Deus é mulher, não é homem. Então esse é o princípio fundamental da nossa religião. Tudo se baseia nesse conceito do sagrado feminino como a energia primordial. E esses símbolos, tipo esse que você está usando? Isso aqui é um símbolo do sagrado feminino, se chama Cristo-Esta, né? Inclusive ficou muito famoso com a série com Charles, né? Que era o símbolo que tinha em cima do livro, que representa os 3 ciclos da vida: nascimento, vida e morte, né? Você pode ver que tem 3 pontas. E representa também as 3 faces da deusa, que são reverenciadas na Wicca, que é a donzela, a virgem, a mãe e a anciã, que são as 3 fases que todas as mulheres passam na sua vida. Vocês, como religião, acreditam na reencarnação? Acreditamos na reencarnação. Aliás, hoje em dia, a reencarnação não é nenhuma crença, né? É fato. Acho que praticamente a maioria das pessoas acreditam. A reencarnação ela é vista para nós como a oportunidade de você voltar no mesmo tempo, no mesmo local das pessoas amadas. Só que ao contrário das outras religiões que são reencarnacionistas, nós não acreditamos que a reencarnação ela surge como uma necessidade de você saldar os seus débitos de vidas passadas. Né? Porque você não veio para refazer coisas que você não conseguiu. De jeito nenhum, porque na nossa religião o que acontece? A vida ela é a manifestação da felicidade, do prazer. E nós acreditamos numa lei que chama de lei tríplice. Tudo que eu faço para o bem ou para o mal retorna para a minha vida triplicado e nessa encarnação. Então, porque se eu jogar para outra. Exatamente, né? Não, na outra eu saldo os meus débitos, né? Nessa aqui eu faço tudo então, errado. Se eu pago tudo aqui, não tem sentido eu voltar numa outra vida para continuar pagando, né? A vida ela é vista como uma manifestação de prazer. O homem nasce para ser feliz, para ser completo, próspero. E se ele não está tendo isso, alguma coisa tem de errado. Então a gente vai procurar ver, né, nas nossas atitudes, o que a gente está fazendo para que a vida não conspire ao nosso favor. Quer dizer, nós somos responsáveis pelo bem e o mal que acontece no nosso Pela nossa felicidade. A Wicca ela se baseia numa crença que nós chamamos de imanência, que é a teia da vida, né? Hoje muito famosa, inclusive, pelos cientistas e pelos físicos quânticos, né? Que todos nós estamos ligados por uma teia de energia. Então, o que afeta a você... Exatamente, o que afeta você, afeta a mim e afeta toda a humanidade. Se um desses fios for rompido, ou seja, se algo te prejudicar, vai me prejudicar indiretamente. Por isso que se trabalha sempre em círculos, como sem início, sem fim. Exatamente. Não tem ali o mais importante, são todos iguais, todos tão importantes. Exatamente. O círculo não tem começo e não tem fim, né? E o círculo ele representa a continuidade da vida, da existência. Você não tem um ponto de hierarquia. Todos nós estamos unidos e somos iguais perante os deuses, perante a vida, e por isso precisamos trabalhar um em prol do outro. Pela Wicca vocês têm alguns rituais que são feitos, como a gente viu, ali na matéria, na lua cheia e em alguns outros momentos. Rituais para agradecimento e para também fazer pedidos? A Wicca ela é uma religião que se baseia na natureza, né? Inclusive a maior representação para a gente da deusa é o planeta Terra. Então todos os nossos rituais, o nosso calendário litúrgico, ele é baseado nas estações do ano, nas mudanças das estações. Então nós temos 8 rituais anuais, nós temos 4 estações, ou seja, um ritual de boas-vindas e um ritual de despedida a uma estação, né? E os rituais lunares, os rituais em honra, principalmente a fase da lua cheia, porque nós estamos intimamente ligados à energia da lua, né? Se a lua ela exerce influência sobre as plantações, sobre as marés, ela exerce também influência sobre a gente. Então, um dos princípios básicos da Wicca é que as mudanças na natureza expressam mudanças em cada um de nós, porque nós não somos seres à parte da natureza, nós somos tanto natureza quanto essa flor que está aqui sobre essa mesa, o passarinho que pousa na nossa janela todos os dias. E o homem, com o passar do tempo, ele se distanciou da natureza, ele se acha, né, como um ser à parte da natureza. E a Wicca, ela tenta, através dos seus rituais, das suas práticas e da sua filosofia, colocar o homem novamente em contato com a natureza, promover essa integração. Quer dizer, o oposto do que muita gente imagina. Quando a gente fala em bruxaria, pensa em sacrifício. Sacrifício de animais, sacrifício pessoal, quer dizer, e não é nada disso, é o oposto. Não, não é nada disso, é completamente o oposto. A Wicca ela é uma religião totalmente voltada para o bem. Wicca é o nome alternativo que se dá às práticas da bruxaria, né? É um nome pelo qual a bruxaria é conhecida atualmente, não que nós não usemos o nome bruxaria, usamos e nos consideramos bruxos, mas Wicca é um nome moderno. E é uma religião voltada para a evolução, né? Se é uma religião, eu acredito que não existe nenhuma religião que tenta promover o mal ou tornar o ser humano algo pior. Todas as religiões procuram fazer que o ser humano se torne algo melhor.
A Wicca tem os mesmos princípios. A Wicca é uma religião não dogmática, ou seja, nós não temos grandes dogmas que conduzem a nossa vida cotidiana, mas nós temos apenas um dogma que é observado por todos os praticantes da Wicca, que nós chamamos de o dogma da arte, que é faça o que quiser, desde que você não prejudique a nada e nem a ninguém. Porque é uma responsabilidade muito grande. Exatamente, e que reafirma o outro princípio que a gente estava falando logo no início, da lei tríplice. Tudo que eu faço para o bem e para o mal retorna para a minha vida triplicado e nessa encarnação. Então, se eu estiver fazendo o mal, eu estou sendo ignorante, né? Burro. Exatamente, burro. Estou me prejudicando. Né? A lei tríplice, por que é a lei tríplice? Porque tudo que eu faço, todas as minhas ações, afetam a mim, a pessoa que eu estou atingindo e as outras pessoas que estão ao redor dela, a coletividade. Né? Então a lei tríplice, o triplo, né, o número 3, é um número simbólico em relação ao que essa lei afeta. Então não existe bruxaria do mal, a gente tem que parar com essa coisa de dizer assim, existem os bruxos do bem, existem os bruxos do mal. Não, existem pessoas que praticam o bem e pessoas que praticam o mal. Tenham elas as religiões que forem. Em todas as religiões. Não é culpada. Exatamente. Por nenhuma atitude errada de fulano ou de ciclano. Em todas as religiões você vai encontrar pessoas boas, Omar. Né? Infelizmente, porque a bondade ou a maldade é inerente ao ser humano, não às religiões. Exatamente. Quando você fala que vocês acreditam em reencarnação, vocês acreditam que a gente já nasce com um destino traçado e a gente só pode facilitar alguns momentos ou a gente pode mudar radicalmente o que foi marcado para vocês? Não, na Wicca nós não acreditamos em destino, nós acreditamos que o ser humano faz o seu destino de acordo com as suas atitudes. Não há nada pré-determinado, não há nada marcado, não há nada destinado, porque isso vai contra aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Né? Todos nós temos o livre-arbítrio para sermos quem nós desejamos ser. Claro que nós somos o que nós somos influenciados por uma série de fatores. Pela família que nós nascemos, pelo país que nós vivemos, né? Pelas condições sociais que nos são impostas, mas nós temos o livre-arbítrio de mudar isso. Isso não é predestinado. Né? Então, o que a minha vida se transforma vai de acordo com as minhas atitudes diárias. Não existe destino. Até porque nós somos pessoas que acreditamos em oráculos, em formas de prever o futuro, por exemplo. Não teria sentido eu prever o futuro se eu acreditasse em destino. Para que eu vou prever uma coisa que vai acontecer se eu não posso mudar? Só para sofrer antes do tempo? Então é melhor não saber. Melhor não saber. Não. Né? Nós sabemos, nós tiramos um oráculo ou algo assim, para nós termos uma noção do panorama atual e podermos mudar, podermos alterar a nossa vida. É uma ajuda. É um exame da vida. Né? Assim como você vai no médico e ele fala, olha, você está com a sua glicemia assim, assim, assado. Se você continuar tendo a sua alimentação, né, desregrada, você provavelmente vai piorar o seu estado. Né? Mas você tem a possibilidade de modificar as suas atitudes, a sua forma de se alimentar, os seus hábitos. A mesma coisa na Wicca. Então, um oráculo, por exemplo, é um exame da vida. Você vai lá tirar o exame da sua vida para ver o que não está legal e o que você pode fazer para melhorar. Eu estava reparando na matéria que tem até, durante esse momento mesmo da queima dos pedidos, crianças que participam também. Quer dizer, a família inteira é sempre muito bem-vinda na Wicca. A família inteira, né? A Wicca não é uma religião só de adultos, como muitas pessoas acreditam. Na realidade, também nem é uma religião de crianças, porque nós acreditamos que toda pessoa deve escolher a sua religião quando ela tem condições de escolher a religião. No momento que ela quiser. No momento em que ela quiser. Nós estamos acostumados na nossa sociedade patriarcal a receber a nossa religião quando nós nascemos. Né? Por uma convenção social. Por uma série de fatores. Na Wicca, nós não somos proselitistas, ou seja, nós não incentivamos outras pessoas a se tornarem pagãos, a se tornarem wiccanianos, e também não comprometemos as nossas crianças com a nossa religiosidade. Existem até alguns rituais que nós fazemos quando a criança nasce, simplesmente de apresentação aos deuses, para que os deuses protejam aquela criança, mas ela vai escolher a Wicca como a sua religião quando ela tiver condições de definir, de decidir a sua vida. Mas nos nossos rituais, esse ritual que estava aí é um ritual público, que nós fazemos em todos os sabás, nós recebemos crianças, pessoas de todas as idades, desde criancinha de colo até pessoas de 80 anos. Tem-se uma ideia de quantas pessoas que seguem essa religião no Brasil? Não. Olha, no Brasil nós temos uma estimativa semi-oficial, não é totalmente oficial, de aproximadamente 1% da população brasileira. 1%? É muita gente. Nós fizemos essa estimativa, nem sei se eu posso falar, junto ao Orkut, claro. Porque o Orkut tem 75% da população brasileira dentro, né, utilizando esse sistema de